Bom dia. Pesquisa de raízes racionais em equações polinomiais. Teorema das raízes racionais. Seja a equação polinomial de coeficientes inteiros, com an diferente de zero, se o número racional p sobre q, onde p pertence aos inteiros e q pertence aos inteiros sem o zero, com p e q primos entre si, é raiz dessa equação, então p é divisor de A0 e q é divisor de AN. Essa condição só é válida se todos os coeficientes da equação forem inteiros. Resolver a equação de grau 3. Então vamos inicialmente identificar o P, os divisores do A0. No caso, nosso A0 é menos 3. Os divisores de menos 3 vai ser o conjunto menos 3, menos 1, 1 e 3. O Q serão os divisores do AN. O AN é 2. Logo, os divisores do 2 serão menos 2, menos 1, 1 e 2. P sobre Q vai pertencer ao conjunto. P sobre Q é todos elementos desse conjunto divididos por todos os elementos desse conjunto. Ou seja, mais ou menos 3, mais ou menos 3 meios, mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio. Então, nós vamos testar todas essas possíveis raízes da equação. Nós estamos pesquisando que raízes racionais podem ser raiz desta equação. Então, inicialmente, vamos fazer P de menos 3. P de menos 3 substituído, onde tem x na equação, vai nos dar menos 24. Não é raiz. P de 3, ao substituir o x na equação por 3, vai dar 72. Também não é raiz. Substituir menos 3 meios. Ao substituir menos 3 meios, isso vai dar igual a zero, portanto, menos 3 meios é uma raiz. 3 meios positivos, ao ser substituído, vai dar 15 meios. Não é raiz. Menos 1 meio, ao ser substituído, dá menos 3 meios. Não é raiz. 1 meio positivo, quando substituído, vai dar menos 3. Não é raiz. Menos 1, ao ser substituído, vai dar zero. Logo, é uma raiz. E 1 positivo, quando substituído, também vai dar zero. Logo, também é uma raiz. Portanto, as três raízes desta equação serão menos 3 meios, menos 1 e 1. Exemplo 2. Resolver a equação, também de grau 3. Vamos identificar os P, que vai ser o coeficiente A0, 2. Os seus divisores serão menos 2, menos 1, 1, 2. Q serão os divisores do AN, que também é 2. Portanto, o conjunto do Q, seus divisores, menos 2, menos 1, 1 e 2. P sobre Q vai pertencer ao conjunto mais ou menos 2, mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio. E estas são possíveis raízes racionais desta equação. Então, vamos substituir as possíveis raízes para identificar quais serão. P de menos 2 vai dar menos 30, não é raiz. Ao substituir o x na equação por 2, teremos como resultado 10, logo não é raiz.
Menos 1/2, quando substituído, vai dar 0, logo é raiz. 1/2 positivo, substituído, vai dar 5/2, não é raiz. Menos 1 vai dar menos 5, não é raiz. E 1, quando substituído, vai dar 3, também não é raiz. Logo, se eu sei que é grau 3, dentre essas possíveis raízes racionais, identificamos apenas P de menos 1/2 igual a 0. Logo, menos 1/2 é uma raiz. Vamos verificar a possibilidade de existirem raízes complexas. Para isso, utilizar essa raiz conhecida como sendo um divisor daquela equação. Portanto, nosso divisor, x mais 1/2. Ela é de grau 3, ao dividirmos por menos 1/2, vamos baixar o grau usando Brioff-Ruffini. Portanto, no dispositivo, divisor menos 1/2, os coeficientes 2, menos 3, 2 e 2. Vamos baixar o coeficiente dominante, que é 2, fazer a operação em V. Menos 1/2 vezes 2, menos 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 1/2 vezes 4, 2. 2 mais 2, 4. Menos 1/2 vezes 4, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. O quociente resultante dessa divisão será 2x² menos 4x mais 4. Eu vou simplificar toda ela por 2. Teremos a equação x² menos 2x mais 2 igual a 0. O delta dessa equação será b², 4, menos 4ac, menos 8. Portanto, delta menos 4. Substituindo na fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, menos menos 2, 2. Mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 4, 2i. Sobre 2a, que é 2. Simplificar tudo por 2, teremos como uma raiz 1 menos i e a outra raiz 1 mais i. Portanto, conjunto solução desta equação será menos 1/2, 1 menos i e 1 mais i. Temos duas raízes complexas e uma racional. Exemplo 3. Considere um paralelepípedo reto-retângulo, cujas arestas medem 2x mais 2, 4 e x menos 1, e um cubo de arestas x mais 1. Determine o valor de x, sabendo que o volume do cubo é igual ao volume do paralelepípedo. Então, vamos fazer o volume do cubo, x mais 1, ao cubo. Ele é igual ao volume do paralelepípedo, 2x mais 2, que multiplica 4, que multiplica x menos 1. Ao desenvolver esse x mais 1 ao cubo, igualado ao produto desses termos, chegamos à equação polinomial x ao cubo menos 5x² mais 3x mais 9 igual a 0. Inicialmente, vamos à pesquisa das raízes. P será os divisores de 9, que serão menos 9, menos 3, menos 1, 1, 3 e 9. O Q, os divisores do AN, que é 1. Portanto, menos 1 e mais 1. P sobre Q será 1, 3 e 9. Por que eu não coloquei aqui os negativos?
Porque se colocarmos menos 1 aqui, por exemplo, vai dar 0. Outras dimensões de um paralelepípedo ou do cubo não podem ser negativas. Vamos fazer então a pesquisa das raízes, substituindo PD1, PD3 e o PD9. Ao substituir o PD3, identificamos que vai dar 0. É uma possível raiz. Logo, eu vou, como possibilidade, ao conhecer uma raiz, eu posso substituir, aplicar o dispositivo de Brioff-Ruffini para baixar o grau desta equação de grau 3 para grau 2. Colocando as informações no dispositivo de Brioff-Ruffini, a minha raiz conhecida 3 como divisor, os coeficientes da equação dada 1, menos 5, 3 e 9, vamos baixar o coeficiente dominante, 3 vezes 1, 3, menos 5, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 3, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 9, 0. O quociente vai gerar a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Pensando em soma e produto, a soma 2, produto menos 3. Raízes que teremos soma 2 e produto menos 3 serão 3 e menos 1. O menos 1 não convém, porque vai ser uma medida que não pode ser 0. Ao substituir aqui no cubo, menos 1 mais 1 vai dar 0. Logo, não convém essa raiz. Portanto, eu já tinha encontrado uma raiz 3. Aqui se confirmou outra raiz 3. Logo, ela é de multiplicidade 2. Portanto, o único valor possível para x será o 3. Temos aqui um desafio, caiu na SpaceX no ano de 2015. Resolvam ele e postem o seu desenvolvimento lá no fórum das dúvidas na sala do Moodle. Posteriormente, temos exercícios do livro. Propostos na página 403, os complementares na página 412 e contextualizados na página 415. Dúvidas, postem no fórum das dúvidas. Bom estudo a todos!